E aí, tudo bem com você? Guilherme aqui, bem-vindo ao quadro Hashtag Fogo no Parquinho. Esse quadro nada mais é que toda segunda-feira no meu Instagram eu solto uma caixinha de perguntas com a hashtag Fogo no Parquinho e as pessoas fazem perguntas polêmicas, na qual muitas têm vergonha até de perguntar publicamente e outras que têm vergonha de responder. E aqui a gente responde tudo à luz da fé, claro, né? À luz da fé e da razão. Estamos junto com a igreja. E as perguntas que as pessoas me mandaram foram as seguintes: sexo oral é pecado? Coito interrompido é pecado? Masturbação na hora da relação sexual é pecado? Pessoas que morrem vivendo uma segunda união estão em pecado mortal? Casais de segunda união podem servir ou coordenar grupos de oração ou pastorais? Podem comungar? Então eu vou separar esse vídeo em dois blocos. Primeiro sobre o sexo. Vamos começar então sem enrolação. Sexo oral é pecado? Enfim, dentro da Bíblia você não vai achar muito ela falando sobre sexo oral, o que pode e o que não pode. Então nós temos que usar os nossos neurônios. Então nós temos que pensar o seguinte: nenhuma carícia sexual é pecaminosa desde que não substitua o ato sexual em si, ou seja, penetração na vagina, né? Então assim, a igreja ela ensina que o sexo entre o casal é abençoado quando feito dentro do casamento e de acordo com o seu sentido pleno realizar a função unitiva, que é favorecer a união e intimidade do casal, e procriativa, ou seja, ter filhos. Então vamos lá. Então antes de responder essa pergunta, vocês precisam entender o seguinte, que o sexo ele é guardado apenas para dentro do casamento, tá? Por quê, Guilherme? Porque dentro do casamento é quando você consegue assumir todas as consequências da relação sexual. Lembra que a relação sexual serve para unitiva e procriativa, ou seja, você tem que estar aberto à vida, né? Então, quando você casa com alguém, você se relaciona sexualmente com ela. Não vamos falar o casal, vamos falar relação sexual. Você está fazendo, a partir daquele momento, você está se doando completamente para a pessoa e está recebendo completamente aquela pessoa. E quando eu digo completamente, eu digo em todos os sentidos: emocionalmente, fisicamente, família, defeitos, qualidades. Você assume aquela pessoa por inteiro. Então é consequência mesmo. E aí as consequências também de vir um filho, de construir uma família com essa pessoa, construir algo com essa pessoa até que a morte você separe. E aí muita gente fala assim: não, Guilherme, eu não estou preparado para ter um filho agora não, eu não estou preparado para casar agora não. Então você não está preparado para ter uma relação sexual com essa pessoa. Simples, beleza? Então, lembrando que sexo tem uma função unitiva e procriativa. Então, respondendo um pouco melhor, sexo oral é pecado? Vamos mudar a palavra, porque sexo oral se resume a você masturbar a pessoa oralmente e acabar nisso. Lembra que eu falei que tem que ter penetração na vagina, né, do pênis na vagina. Então assim, irmão, resumindo, o que você fizer antes disso, é um problema teu, a igreja não quer saber disso, né? Então, claro, com muito respeito, por exemplo, sexo anal é pecado, muito ainda. E aí, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, vai estar aqui em algum lugar do vídeo uma arte, né? E se você estiver no YouTube, eu vou deixar num card, e se você estiver no Instagram, eu vou deixar no link da minha bio, onde eu fiz sobre sexualidade no casamento. Pode tudo dentro de 4 paredes? Aí eu respondi tudo que vocês perguntaram lá, tá? Então tá sensacional, eu fiz junto com o casamento católico. Então voltando aqui pra cá, então vamos mudar a palavra para prelúdio, né? Carícias sexuais, algumas carícias que você faz junto com a sua esposa, com o teu esposo. Por quê? Porque você está preparando a tua esposa, você está preparando o teu esposo para o ato sexual em si. Porque a mulher, do nada, ela vai estar lá toda animada, cheia de tesão. Não. Assim como o esposo muitas vezes também não, por mais que o esposo é mais fácil, né, gente? A gente vê e a gente já fica animado. A mulher não, você tem que dar uma trabalhada mais nela para ela ficar disposta, né? Então, a mulher em si, você tem que preparar a tua esposa, né? Então, são as carícias sexuais, o famoso prelúdio, onde você vai lá, né? Faz umas carícias orais nela, onde você estimula a tua mulher para ela ir ficando preparada para o casamento, para o ato sexual em si. O ato sexual em si, então, ele tem que ser finalizado, ou seja, o orgasmo, a ejaculação tem que ser o pênis dentro da vagina. Então, já respondendo uma outra pergunta, coito interrompido é pecado? Sim, porque o ato sexual, ele tem que ser
para ser válido, ele tem que ser pênis na vagina, beleza? Aí muitas pessoas já vieram até comentar, né, nos meus stories, muitas pessoas mesmo, não, coito interrompido é pecado. Pecado é você colocar uma criança no mundo aí, nesse mundão triste, complicado, para sofrer, não sei o que, e não conseguir cuidar. Por isso que eu falei que o sexo só é aceito pela igreja dentro do casamento, porque é dentro do casamento que você consegue assumir todas as consequências de uma relação sexual. Lembra as consequências que eu falei? Volta um pouquinho e você vai entender. Então, resumindo, é isso. Masturbação na hora da relação sexual é pecado? Como eu falei, a masturbação aqui em si tem que ser colocado como carinhos sexuais, né? Prelúdios, os carinhos, né? Que você faz com teu esposo na tua esposa. Se você se resumir só a masturbação, claro que é pecado. Lembra que eu falei? Então, a questão final é pênis na vagina, beleza? Mas tem uma coisa que o catequista, né? Eu vou até marcar ele aqui, que ele disse que é fundamental, que eu achei sensacional, a resposta dele foi: não esperem receber de Roma um manual detalhado sobre sexo santo, dizendo onde o marido pode botar a mão e onde a mulher pode botar a boca. Isso é irrelevante do ponto de vista doutrinário. O que interessa é ter pontaria e não desperdiçar munição fora do alvo. Sensacional! Ou seja, na hora de ejacular, irmão, orgasmo, pontaria é dentro da vagina, beleza? O que você faz antes disso, é problema teu e da tua esposa. Lembrando tudo, claro, com muita respeito, educação e delicadeza aí com a tua esposa e com o teu esposo. Beleza, respondido esse primeiro bloco, vamos para o segundo bloco agora. Pessoas que morrem vivendo de segunda união estão em pecados mortais. Casais de segunda união podem servir ou coordenar grupos de oração ou pastorais, podem comungar, podem receber a comunhão da reconciliação. Vamos lá. Vamos pegar o catecismo da igreja e ver o que o catecismo diz, né? Vamos primeiro ver o que a igreja fala. O catecismo, né, o SIC 1650 vem dizer: são numerosas hoje em muitos países os católicos que recorrem ao divórcio segundo as leis civis que contraem civilmente uma nova união. A igreja, por fidelidade à palavra de Jesus Cristo, todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Marcos 10, 11 e 12. Então ele afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união. Se o primeiro casamento foi válido, né, não pode, o próximo não pode ser válido. Se os divorciados tornam-se a casar no civil, ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Portanto, não podem ter acesso à comunhão eucarística, já respondendo aí, enquanto perdurar esta situação. Pela mesma situação, não podem exercer certas responsabilidades eclesiais. Respondendo já outra pergunta aí, se pode, né, assumir algumas funções dentro da igreja. A reconciliação pelo sacramento da penitência só pode ser concedida aos que se mostram arrependidos por haver violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo e se comprometem a viver uma continência completa. Vamos lá explicar essa terceirinha parte aqui. Vamos supor que um casal de segunda união vai se confessar com um padre, e aí eles confessam: somos divorciados, estamos casados, né, numa segunda união, e gostaríamos de nos confessar. E o padre pergunta: o que vocês vão fazer diante disso? Vocês vão se separar? Vocês vão viver castamente um junto com o outro? Não, padre, a gente vai continuar vivendo a vida de casado. Eu falei: então eu não posso te dar reconciliação, porque a absolvição de pecados é para aqueles que estão arrependidos do que estão fazendo, então ele não pode dar, entende? Então, mas aí Papa Francisco, João Paulo II, nas suas cartas, né, disseram o seguinte, vamos lá: quando você se divorcia e a culpa não é sua, e você vive castamente, ou seja, você não se relaciona com outra pessoa, você só está divorciado, mas está sozinho, né, vivendo a castidade, entregando a sua sexualidade para Deus, você pode comungar, beleza? Segunda opção que você pode comungar: quando a pessoa que você está vivendo, ou seja, você é divorciado, está casado, está com essa pessoa, mas você vive com ela como irmão, ou seja, não tem atos sexuais, não tem relações sexuais, vocês também podem comungar, desde que vocês vão numa igreja que aquilo não seja um escândalo para as pessoas que estão lá, elas não sabem um pouco da sua realidade, né?
Então, assim, você pode comungar, porque você está vivendo como irmão com essa pessoa. Terceira coisa, que é muito interessante, eu até recomendo para casais de segunda união fazerem isso. Vai na igreja ou melhor dizendo, vai no tribunal da igreja e pede a verificação da nulidade do seu casamento. O que seria nulidade? Nulidade é diferente de anulação, ou anular alguma coisa. Anular é quando você... aquilo ali foi válido, de um certo tempo para cá não é válido mais. Nulidade é diferente. Nulidade quer dizer que nunca existiu, ou seja, o casamento nunca existiu. Vamos dar um exemplo aqui de nulidade, tá? Não estou dizendo que isso é assim, pronto, mas vamos dar um exemplo. Você está lá no altar casando, né? E aí o padre pergunta: você promete a sua mulher fidelidade, promete ser fiel na alegria e na tristeza? Ou seja, ele está prometendo ser fiel, mas ali no primeiro banco, está a amante dele assistindo o casamento. Ou seja, ele não está fazendo uma promessa real. Ele está simulando alguma coisa. Então, não é válido o casamento dele. Ou seja, o casamento dele nunca existiu. E eles podem ter passado 10 anos casados, por exemplo, tem filhos já, mas o casamento nunca existiu. É nulo. Então, eles passaram esses 10 anos juntos, solteiros e não casados. Aí você pode falar: mas Guilherme, e a mulher? A mulher, ela casou de coração, ela decidiu. Mas sim, quando um não quer, dois não briga. Então, quando um não cumpre a parte dele na promessa ali na hora, não existiu. Existem vários processos de nulidade que pode ser nulo, né? Pode ser nulo o seu casamento. Se você quiser que eu traga essa questão, deixa aqui nos comentários, né, que eu trago. Então, assim, então, entende? São essas opções. Então, você tem que ver se o seu casamento é nulo ou não. Se ele for nulo, você pode casar de novo, porque, na verdade, o casamento nunca existiu. Então, não quer dizer casar de novo, mas é casar pela primeira vez, porque o primeiro casamento nunca existiu, entendeu? Então, vai nos tribunais da Igreja Católica, pede pro teu bispo, entra com essa papelada, com essa questão. Eu conheço algumas pessoas, né, que vieram partilhar comigo no pessoal, que tiveram um casamento nulo, né? Ou seja, o casamento nunca existiu e estão liberados para casar. Só que aí, muitas pessoas podem falar assim: ah, Guilherme, a igreja ela é má, né? Ela tá aí me prejudicando, porque eu não posso comungar, né? O que vocês estão fazendo, né? Eu estou me sentindo afastado da igreja, eu estou me sentindo prejudicado. É como se a igreja estivesse me punindo, né? E não, a igreja não está te punindo, tá? Eu quero ler uma carta, uma carta de São João Paulo II, que ele disse assim, né? São pessoas divorciadas que contraíram nova união fora da igreja. Aí ele perguntou, e aí ele complementou: não se considerem separados da igreja, podendo e devendo, enquanto batizados, participar na sua vida. Sejam exortados a ouvir a palavra de Deus, a frequentar o sacrifício da missa, a perseverar na oração, a incrementar as obras de caridade e a iniciativa da comunidade em favor da justiça, a educar os filhos na fé cristã, a cultivar o espírito e as obras de penitências, para assim implorarem dia a dia a graça de Deus. Aí ele pede: reze por eles a igreja, encoraje-os, mostre-se mãe misericordiosa e sustente-os na fé e na esperança. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, que estas pessoas, casais segundo união, são amadas, são queridas, são desejadas dentro da igreja, né? Elas precisam sim ser amadas, acolhidas, e vocês têm que permanecer dentro da igreja, porque vocês são filhos da igreja. E aqui, antes de encerrar, eu quero falar de uma realidade de alguns casais, né? De alguns casais que não podem comungar, que carregam essa cruz, sabe? De não poder comungar. Guilherme, você está relativizando as coisas. Não, vamos lá, eu quero que vocês entendam uma coisa. Infelizmente hoje, e é por isso que eu faço esse trabalho de evangelizar pelas redes sociais, de falar sobre relacionamento sadio, sobre casamento, sobre tudo, porque muitas pessoas mesmo, antes de se converterem realmente, iam lá e casavam. Tipo assim, o casamento civil, eu vou casar na igreja, tem festa, não sei o quê. E aí elas se divorciam, né? Porque não era aquilo que elas queriam, elas não levaram a sério esse sacramento do matrimônio.
E aí quando elas se convertem e entendem o que realmente é esse sacramento, elas pagam esse preço de falar, putz, eu não posso comungar, né? Então assim, e Bento XVI respondeu para alguns padres quando eles questionaram sobre isso, falou assim, não, a cruz que essas pessoas carregam tem valor para Deus, né? Essas pessoas, elas estão em um momento de pecado? Sim, estão. Mas elas têm que confiar na graça de Deus, porque eu sempre falo, né? Para Deus é possível todas as coisas. Então que elas confiem na graça de Deus e que busquem regularizar isso o mais rápido possível, através do tribunal ou através da sua própria vida. Porque também não vai adiantar eu simplesmente chegar em pessoas, eu ouvi isso o Padre Paulo Ricardo falando uma vez, eu chegar em certos casais e falar assim, não, larga dele. Ou vive com ele e nunca mais tenha relação sexual. É difícil porque tem gente que não tem maturidade espiritual, emocional para lidar com isso. E aí às vezes larga da pessoa, vai viver uma vida pior do que estava junto com ela, entende? Então assim, são pessoas que elas passam por uma cruz muito complicada, muito difícil. Antes eu não era convertido, né? E eu casei sem entender o que realmente era o casamento, e agora eu larguei, me divorciei, agora eu entendo, eu me converti, conheci Jesus, eu sei que realmente significa um matrimônio, e aí eu vou lá e sou casal de segunda união. E aí eu sei, eu tenho consciência que eu não posso comungar, e aceito isso com muita dor no coração. Então essas pessoas sofrem, né? Elas carregam uma cruz, e é uma cruz que também as fazem se converter cada vez mais. Então assim, deixo aqui minha solidariedade e minha oração para esses casais também, tá bom? Quero dizer que vocês são muito importantes para a igreja, que a igreja não abandonou vocês, mas, como disse Padre Paulo Ricardo numa frase sensacional, a igreja não é senhora dos sacramentos, ela é serva, pois foi Jesus quem deixou os sacramentos, entende? É Jesus quem deixou de herança para nós, a igreja, os sacramentos. É Ele que mostrou quão importantes são esses sacramentos para nós, e nós não podemos banalizar eles, nós não podemos relativizar eles, tá? Então a igreja, ela só é serva, não é senhora. Deus abençoe vocês.